noite, gente. Boa noite. A paz de Cristo. Tem alguém triste aqui? Não, né? Jesus, ele é o motivo da nossa alegria, né? E isso não é um clichê, isso é real. A gente acabou de cantar aqui agora o quê? A tua graça me basta. E graça é presente, graça é favor. Então, quando a gente entende o que é a graça e o que Jesus é para nós, a gente não tem motivo de ficar triste, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a pessoa mais especial que existe no universo. E eu estou muito feliz por esse mês de dezembro, porque esse mês de dezembro a gente vai falar todo ele sobre essa pessoa, chamada Jesus. Amém, aleluia. E eu gosto muito desse tema. Eu quero te convidar a fazer essa viagem com a gente, a viagem mais real que a gente pode ter, falar de um ser tão lindo, tão maravilhoso, que é um Deus que desce do céu, desce do seu trono e vem habitar na terra entre os homens. Fica um tempo na terra para resgatar toda uma humanidade, não uma geração, toda uma humanidade, irmãos. É forte demais. É alguém que tem muito a nos ensinar, esse alguém chamado Jesus. O nosso Cristo, nossa revelação perfeita. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Eu dei esse tema como Jesus, o meu resgatador. E eu gosto dessa palavra resgatador porque ela tem um peso muito grande, né? Porque você resgata alguém que está impossibilitado de sair de um lugar. Já viu aquelas pessoas que às vezes são sequestradas, né? E ficam no cativeiro? E aí a polícia precisa ir lá para resgatar, né? Tem que ter uma batalha para resgatar a vítima. Jesus, ele é o nosso resgatador. Ele nos livrou das garras do inferno. Ele nos livrou dos laços do diabo. Ele é o nosso resgatador. Que coisa gostosa. Então vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? A gente hoje vai falar um pouquinho do que a gente cantou aqui hoje. A gente não cantou Emaús? Vamos falar um pouquinho de Emaús. O tema é os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios representa mais ou menos 11 quilômetros, um pouco menos de Vila de Cava-Tinguá. Essa foi a caminhada que eles fizeram. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: de que vocês vão falando pelo caminho? E eles pararam e se entristeceram. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus perguntou: mas? E explicaram eles o que tinha acontecido com Jesus no Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras, e que as palavras diante de Deus e de todos os homens, e com os principais sacerdotes e autoridades, entregaram ele para ser condenado à morte, e à morte de cruz. Eles contaram para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, hoje já é o 3º dia que tudo aconteceu e nada aconteceu. É verdade também que algumas mulheres disseram que viram Jesus. Um dos nossos homens também disseram que foram ao túmulo e não tinha mais ninguém lá, não tinha o corpo, só viram um lençol de linho. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar e não estava mais lá. 25. Então
Lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para creres em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eu não vou continuar lendo aqui não, porque senão a gente vai gastar muito tempo. E eu quero ler com vocês o 32. Não, vou ler o 30, que diz assim, ó: e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão e, abençoando e tendo dado graças, partiu e deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas de repente ele sumiu da presença deles. Vamos entender um pouquinho essa história. A gente cantou isso aqui hoje. Os homens, os discípulos do caminho de Emaús. Essa passagem de Lucas 24, ela fala da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, e aí já era o terceiro dia, e Jesus já havia ressuscitado. Só que os homens, obrigada meu amor, os homens não sabiam, os discípulos não sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado. Mas é interessante que Jesus já tinha dito para eles que isso ia acontecer, que ele precisava morrer, padecer dores e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus já tinha dito antes, mas a palavra ainda não tinha entrado no coração, porque a palavra ela entra na mente, mas ela tem que cair para o coração. O coração é o espírito. Às vezes a gente está andando com Jesus por tanto tempo, 40 anos de crente, não falta uma escola dominical, faz jejum, vai para o monte, mas a palavra não sai da mente, do intelecto, deixa ela entrar para o seu espírito. Os discípulos andavam com Jesus, Jesus não fez nada que eles não soubessem, Jesus contou tudo. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Olha, eu vou morrer, eu vou passar por perseguição, mas olha só, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Jesus fala outra coisa para os discípulos: não saiam de Jerusalém, porque é o nosso lugar de encontro. Eu vou voltar no terceiro dia e eu quero encontrar vocês lá. E aí sabe o que acontece? Jesus morre, e no momento que Jesus morre, os discípulos se espalham, e cada um vai viver a sua vida. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, que era pescador de peixe, quando encontra Jesus, vira pescador de homem. Quando Jesus morre, ele volta a pescar peixe, ele volta a fazer o seu ofício. Ele não queimou as carroças. Jesus morreu, então a vida segue. Eles pensavam assim, e aí ele volta a pescar peixe. E aí os outros discípulos ficam trancados dentro de casa com medo, porque os soldados romanos ainda estavam procurando o povo de Deus para matar também. E aí eles ficaram trancados dentro de casa, orando, com medo de sair, de falar do amor de Deus. E aí a gente pega agora aqui essa história, esses dois discípulos, que o nome deles não são, né, que está escrito, mas eles não são desses 11, porque um foi o traidor, certo? Então quando Jesus morre, restaram 11 dos que estavam ali na linha de frente. Esses discípulos do caminho de Emaús não eram da linha de frente, não era Pedro, não era Mateus, não. Eles eram da linha mais de trás, mas também era importante. E aí, esses dois discípulos, eles saem de Jerusalém. Jesus falou para ficar onde? Aí Jesus morre e eles ficam desobedientes. Aí eles saem de Jerusalém, e o texto mostra que eles saem no entardecer, e eles andam 11 quilômetros até chegar em Emaús, que era uma aldeia distante da cidade. No terceiro dia. E é interessante no texto que quando você for ler em casa, eu sei que você vai ler porque você é um bereano, e eu posso estar falando bobeira, então vai lá pesquisar se eu estou falando verdade. Todo mundo aqui sabe o que é bereano? Quem sabe, levanta a mão. Então deixa eu te falar. Bereano eram os homens que ouviam falar de Jesus, as coisas de Deus, e quando eles chegavam em casa, eles liam e anotavam tudo que estava dizendo para ver se tudo aquilo era verdade. E aí esse povo, eles cresciam em conhecimento, porque eles eram curiosos pelo que era certo. Nós precisamos de mais bereanos hoje. E aí, é interessante nesse texto que no terceiro dia de madrugada, as mulheres vão ao túmulo. Eu acho que elas nem dormiram. Enquanto os homens, desculpa homens,
Enquanto os homens no terceiro dia perderam a esperança e foram voltar à vidinha normal, as mulheres de madrugada estavam preparando incensos perfumados, fazendo a mochila, porque quando o sol apontasse elas precisavam estar na porta do túmulo. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus. E aí vai Maria, né? E as mulheres, a mãe de Jesus vai também, elas se reúnem, elas saem cedinho. E quando elas chegam na porta do túmulo, vocês conhecem a história? Jesus nem tinha túmulo, era emprestado. E era um lugar lindo, era no jardim. Irmãos, a Bíblia é toda perfeita. Nada que Jesus faz é à toa. Toda a nossa história começa no jardim, ela termina no jardim. E é pro jardim que a gente vai voltar. Jardim é lugar do encontro. Jardim é lugar da intimidade. Ei, Jesus te espera no jardim. E as mulheres chegam, Cristo queria limpar o corpo de Jesus. E aí elas olham lá para dentro. Que coisa linda. E elas veem a roupa dobrada, o lençol de linho, né? Quem levantou do túmulo não tinha pressa. Era detalhista. Não é igual eu que saio acordar, vou acordar para trabalhar, às vezes nem arrumo a cama. Raquel que o diga. Às vezes atrasado como Jesus não. Ele venceu a morte. Levantou super feliz, disposto. Não estava cansado depois de uma batalha triunfal. Ele levanta, dobra o lençol de linho, cuidadosamente. E aí Maria chega e fala: ai, olha lá, ih, caramba, roubaram o corpo de Jesus. Cheguei tarde, tá vendo? Eu tinha que ter vindo mais cedo. E aí as mulheres começam a reclamar: ai, meu Jesus, cadê meu Jesus? Aí aparece o jardineiro, né? Suposto jardineiro. Por que choras, Maria? Levaram o corpo do meu mestre. Aonde colocaram? Sobraram o corpo dele. É um corpo morto, dá pra mim. Pra mim ele tem poder. Ele é valioso pra mim. Olha, era só um corpo morto. E aí aquele homem que parecia ser o jardineiro, que não era jardineiro, era Jesus. Aleluia. Ele fala assim: Maria, não chora não. Eu tô vivo. Aí o texto diz assim, ó, que ela vira, eu imagino igual o pastor a mesa teatral. Ela fala: Rabi! E na Bíblia significa o quê? Mestre! Ela reconhece Jesus pela voz. E eu acho isso interessante porque as ovelhas, e agora falando do animal mesmo, do animalzinho, a ovelha, ela tem dificuldade de enxergar, igual chama. Se eu tirar o óculos aqui, ó, tô bonitona, não tô vendo nada. Tá tudo embaçado. As ovelhas enxergam mal, mas elas ouvem muito bem. É por isso que elas precisam de um pastor que tem visão para conduzi-las, porque elas ouvem bem. E como elas ouvem bem, elas podem ouvir o que é errado e achar que é certo e se perder no caminho. Então elas precisam estar com um pastor que tem visão e leva elas para o caminho certo. E aí Maria ouve e ela fala: mestre. E aí ela vai correndo, ela quer abraçar, ela quer beijar, e que ele fala para ela: agora não. Agora não, Maria, aguenta aí. Você vai fazer tudo isso na segunda vinda. Poxa. E agora chegando aqui nesse caminho de Emaús, por que eu estou falando isso com você? A gente está falando do resgatador. Eu estava falando isso com o pastor Elcio. Falei: caramba, Jesus morre, ressuscita. Ele podia ficar como? Missão cumprida, né? Terceiro dia, vou dar uma descansada aqui no quarto, não pareça, porque foi cansativo. Mas não. Jesus continua na missão, sabe por quê? A cruz, ela não é o fim, a cruz, ela é o início. A cruz, ela não é a parada, a cruz, ela é o ponto de partida. É uma eternidade. E aí Jesus, ele vai atrás daqueles que se perderam. Mas Jesus não tinha falado antes. Jesus não tinha pregado para eles. Jesus não tinha ensinado. Jesus não era o rabi. Mas a mesma Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, porque é ovelha, e ovelha não enxerga. Então ela precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir e ouvir o certo. Não é ouvir o que é errado, porque nós não enxergamos direito, mas nós precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele volta e resgata todo mundo de novo, porque todos eram importantes. E é
vontade de Cristo é se revelar a sua noiva amada. Ele se apresentou para a pessoa certa na história. Ele se revela para mim e para você todos os dias. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Ele nos espera no jardim. Ele nos espera num lugar de relacionamento. E aí ele aparece para essas mulheres e elas voltam correndo, não é isso que acontece? E ela conta para os discípulos que estavam lá com medo: olha, Jesus não estava lá mais. Jesus ressuscitou, nós vimos, nós falamos com ele. E aí o Pedrão, ele fala: não, só acredito vendo, eu quero ir lá. E aí o Pedrão vai e realmente a roupa estava dobrada, mas Jesus não apareceu com o Pedrão. E ele volta: caramba, é verdade, todo mundo está vazio, cadê Jesus? E nisso de que cadê Jesus, esses dois discípulos aqui da história, eles ouviram tudo isso. Eles ouviram Maria falar que Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram Pedro dizer que realmente o túmulo estava vazio. Mas mesmo ouvindo dizer todas essas coisas, eles decidem não esperar em Jerusalém. E isso é muito perigoso. Porque eu e você estamos aqui nessa noite, ouvindo a voz de Deus. É o Espírito Santo que nos convence. E aí a gente está aqui nessa noite, ouvindo do Espírito Santo uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. E o que faremos com essa palavra? Porque não basta só ouvir, tem que ouvir e obedecer. E esses dois homens, mesmo ouvindo tudo isso, eles decidem ir para uma aldeia distante, chamada Emaús. E Jesus, ele é tão perfeito, porque ele poderia ir só nos 11, né? Porque os 11 eram os top, eram os linhas de frente, eram os conhecidos. Jesus não morreu por 11, ele morreu por todos. Amém. Glória a Deus. Não são 99 que agradam o coração de Deus, são 100 ovelhas. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O céu tem espaço para todos. E aí Jesus, ele vai atrás desses homens fujão. E é interessante que o texto deixa claro que eles estão no caminho, triste, já está quase ficando de noite. E aí Jesus aparece perto deles. Jesus andava rápido, né, gente? A missão, o propósito para que Deus nos criou, ele é urgente. Jesus tinha pressa porque sabia que tinha pouco tempo. Se eu e você soubéssemos quanto tempo a gente tem de vida, de repente nós também teríamos pressa. Mas a gente olha para a nossa idade e a gente fala: poxa, eu ainda vou viver muito, mais uns 40 anos aí, eu acho que tá. E aí daqui a pouco eu faço a obra e a gente vai, jogando para frente. Jesus sabia que não tinha muito tempo. E aí Jesus vai atrás desses homens ao entardecer. E aí eles estão pelo caminho conversando: poxa, viu o que aconteceu? Caramba, o cara falou que ia ressuscitar, terceiro dia hoje, já está ficando de noite, cadê ele? Pô, não aconteceu nada. Aí aquelas mulheres falando mentira, caramba. O texto mostra que esses dois discípulos, eles estavam tristes. A gente leu, o coração deles estava entristecidos. Eles estavam andando no caminho, falando de Jesus, triste com Jesus. Porque para eles Jesus mentiu. Para eles Jesus não cumpriu o que falou. E isso também é muito sério. Porque eu e você podemos estar dentro de um templo, fazendo louvores, pregando, ministrando para as crianças, falando dele triste com ele, falando dele não se relacionando com ele. Como se ele não conhecesse o nosso interior, ele que nos formou. E aí Jesus chega e fala assim: do que vocês estão falando? E aí eles falam: poxa, olha como é que eles são mal educados. Você não sabe do assunto. Você está saindo lá de Jerusalém, não sabe o que aconteceu. Está um bafão, todo mundo está sabendo. Jesus faz uma pergunta e eles não respondem, eles dão outra pergunta. O que eu e você fazemos quando Jesus nos pergunta algo? Será que quando Jesus nos pergunta algo, a gente joga outra pergunta ou a gente responde? Porque o céu só responde respostas. O céu não responde interrogação. Ah, Senhor, por que as minhas orações não são ouvidas? Porque você só interroga, você não responde. O Senhor está dizendo para mim e para você: faz, você sabe o que tem que fazer. Eu te capacitei, eu te ungi, eu já te separei, eu estou com você. E você está: mas como?
fala para eles: e conta o que aconteceu. E aí eles começam a contar. Eles estavam cegos. Eles contam para o próprio Jesus o que aconteceu com Jesus. Parece eu e você orando, né? Ah, Senhor, tu sabes. Porque eu sou esquentada. Ai, Jesus, me segura, senão eu vou bater na cara dela. Falando para Jesus o que aconteceu, ele sabe. E aí eles estão ali falando para Jesus. Aí Jesus vai e começa a dar acorda, menino. E aí Jesus fala: ah, homens de pouca fé, vocês não creram em nada que os profetas disseram? Quantos profetas andaram com vocês? Tem profetas que foi cerrado ao meio. Tem profeta que virou tocha humana no caminho. E nada disso valeu a pena. Como se não bastassem os profetas, eu mesmo vim para vocês. Eu morri, ressuscitei e nada valeu. O que vocês estão lendo? O que vocês estão aprendendo? E aí Jesus começa a pregar de novo. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus vai lá do início. Eu acho muito bonito isso. Jesus joga lá no Pentateuco. Lembra de Moisés? Está no texto, gente. Aí Jesus vai dizendo: olha, no tempo de Moisés foi assim. E eles anunciaram que viria o Redentor. E aí depois vieram os profetas, continuaram avisando que viria o Redentor. Jesus foi falando passo a passo. E foi ficando de noite. E Jesus pregando para eles. Pregando. Porque a fé vem pelo ouvir. Pode repetir o texto várias vezes. Porque você está repetindo porque a gente ainda não aprendeu. E aí ficou de noite. E aí eles pararam numa hospedagem, porque era perigoso aquele lugar. Quando a palavra de Deus entra no nosso interior, cego, escuro, sombrio, sem entendimento das coisas de Deus, tudo muda. Aqueles homens que tinham o coração preso, amargurado, agora eles começam a ficar bonzinhos. E aí eles pagam a hospedagem e falam assim para Jesus: fica conosco. Vai embora não. A gente acabou de pagar aqui essa hospedagem, tem 3 camas. Dorme aqui com a gente. É tão perigoso aí fora, tá frio. Quando o entendimento de quem é Deus sai da nossa razão, entra para o nosso espírito, nós valorizamos a presença dele. Fica com a gente, Jesus. Eles ainda estavam cegos. E aí o texto diz que eles entram na hospedagem e Jesus continua pregando, porque Jesus não podia perder tempo. Ainda tinha um monte de discípulo lá perdido e Jesus tinha que voltar. E aí o texto diz, de uma forma tão linda, que quando Jesus entra com eles foram fazer um lanche, porque já estava tarde. Quem gosta de lanche? Só um. Deve ser algum jovem. Jesus entra com eles para fazer um lanche. Só que antes de falar do lanche, eu queria dizer uma coisa. Lembra que Jesus pregou com eles no caminho? E quando entrou em casa, continuou pregando. Então eu queria trazer a nossa reflexão sobre isso. Será que a pregação daquela caminhada foi boa? O que vocês acham? Jesus pregando, gente. Pô, foi top. Será que aquele pregador daquela noite era bom? Maravilhoso. Mas e a terra, aonde caiu aquela semente? Jesus, ele é o semeador. A palavra é a semente. O nosso interior é a terra. Como estava aquela terra? Como está a sua terra? A palavra está sendo semeada nessa noite. Como está o seu interior diante de Deus? A Bíblia diz que Jesus, ele também é um rio e que ele flui do trono de Deus e ele entra no nosso interior. E a palavra de Deus diz em Ezequiel que por onde esse rio passa traz vida. Se você chegou aqui nessa noite como uma terra seca, o Espírito Santo de Deus está aqui e ele está regando toda a terra seca para que tenha vida. E aí quando aqueles homens eles entram na casa com Jesus, porque eles convidaram Jesus para entrar, ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, sonda os corações. Ele não ia entrar sem pedir, sem ser convidado. E é Deus. Ele é
a convidar Jesus a entrar no seu interior. Poxa, mas eu já aceitei Jesus. Poxa, eu já sou até pastor. Não é disso que eu estou falando. É entrar no seu interior e Ele realmente entrar no lugar que é dele de governo e governar tudo que você tem, como o pastor Elcio falou com a gente aqui nessa noite para a gente fazer essa oração de desafio. É entregar tudo. Entregar tudo para quem um dia entregou tudo. Deus entregou tudo por mim e por você. O mínimo que a gente tem que entregar é tudo também. A resposta do amor, ela tem que ser, tete a tete. A gente vai entrar no ano da devoção, da igreja apaixonada por Jesus. Irmãos, ser apaixonado por Jesus vai custar tudo. E aí é feito o convite. O primeiro passo para abrir os olhos é convidar Jesus. Se os seus olhos, se os meus olhos estão como que uma escama, como algo que não está trazendo clareza à visão, convide Jesus a entrar no seu interior. O primeiro passo para a visão abrir é convide Jesus. E aí no versículo 30, quando Jesus está na mesa, eu acho isso lindo, os olhos deles se abrem. Vamos ler o 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo dado graças, partiu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas de repente ele desapareceu. A mesa, hoje a mesa não está aqui, né? Porque não é muito de ceia. Mas a mesa, ela fala de comunhão. Mesa é um lugar que todos, quando sentam, estão na mesma altura. Na mesa não existe grande, não existe pequeno. Na mesa não existe deficiente. Na mesa todos são iguais. Quando a gente senta na mesa, ficam todos na mesma altura, não é isso? Mesa é comunhão. Deus, que é alguém tão grande, tão superior, Ele senta à mesa com a gente. Ele fica à nossa altura. Que coisa linda. E quando Jesus, Ele senta à mesa porque Ele foi convidado, quando Jesus, Ele senta à mesa com eles, Jesus, Ele pega o pão, porque só Jesus podia pegar o pão. Jesus é o convidado. Imagina, Raquel, você me chama para ir na sua casa jantar, aí eu chego lá e pego os pratos. Bem, gente, né? O certo é o quê? Quem é da casa, servir. Sabe o que me lembra isso? Jesus lavando os pés dos discípulos. Que prazer Jesus tem em nos servir, irmãos. Quantas vezes a gente vai ver a história de Jesus com os discípulos e Ele tendo o bom prazer de servir. Jesus lavava os pés. Tem uma outra passagem que a gente vê os discípulos vindo de uma pesca. Olha que coisa linda. Jesus estava na areia da praia, com a churrasqueira ligada, fazendo peixinho quentinho para eles. E aí eles chegam cansados da pesca e Jesus falou: a comidinha está pronta, não dá tempo para. E aí ali também Jesus pega o pão e Jesus, prazer de servir. Aleluia! E é interessante que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? E pão fala de alimento, pão fala daquilo que a gente precisa para viver. Pão fala de energia. Jesus é a energia que te faz viver. A energia que te faz viver não é o dinheiro. A energia que te faz viver não são os remédios que você toma. A energia que te faz viver é o pão vivo. Glória a Deus. E é interessante que quando Jesus ele parte aquele pão, eu fico imaginando, porque já era o terceiro dia, já tinha ressuscitado. E eu imagino Jesus passando um filme na mente dele também, falando: caramba, eu acabei de sair da cruz, eles nem sabem ainda que sou eu. Eu sou o pão vivo partindo o pão de fermento. Eles querem comer o pão de fermento, mas quem está servindo a eles é o pão vivo. Às vezes Jesus às vezes não, Jesus está sempre com a gente. Ele é tão real. Ele sabe das nossas necessidades. E às vezes a gente está focado só no pão de fermento, que amanhã está azedo, cheio de bicho. E o pão vivo está ali servindo a gente todos os dias. E a gente preocupado com o pão de fermento, porque a gente quer matar a fome agora. Mas Jesus
E aí ele parte o pão. E aí foi o que a gente cantou. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Coisa linda. Quando Jesus parte o pão, como se fosse um filme, os olhos se abrem. Oh, como se eu estivesse de óculos. Caraca, eu tô vendo tudo claro. Só que quando os olhos abrem, Jesus já não está mais ali, pastora. Cara, quando eu leio isso, parece que dá uma frustração. Porque eu acho que eles queriam fazer como Maria, agarrar e falar: Jesus, você estava com a gente. Jesus parte o pão, os olhos se abrem. E aí tem essa frase linda: reconheceram que era Jesus. Eu só consigo reconhecer algo que antes eu já vi. Porque para reconhecer, reconhecer é conhecer de novo. Jesus está nos convidando a conhecê-lo de novo, a reconhecer. Porque no processo de reconhecer, você adquire mais maturidade no espírito. No processo de reconhecer, você valoriza mais a presença. E se você reconhece quem Ele é, mesmo que Ele saia de repente da mesa, você não se entristece, porque agora Ele está dentro. Eles foram saciados no espírito. A tristeza que eles tinham de não ter mais o mestre, agora ela foi suprida, porque o pão vivo os alimentou. A necessidade que eles tinham de ter Jesus pertinho deles para tocar, agora já não tinha mais, porque caiu no espírito. Jesus já estava no corpo glorificado, irmãos. E aí é interessante que quando os olhos se abrem e eles olham para o outro, e cadê Jesus? Ele partiu o pão e comeu pão, mas ele estava com fome. E aí eu lembro da outra passagem de Jesus, quando ele estava na beira do poço, com aquela mulher samaritana que as pessoas dizem que ela era uma prostituta. E aí os discípulos vão na cidade comprar comida porque Jesus estava com fome. E aí Jesus vai e resgata aquela mulher, e aí você conhece a história. E aí quando os discípulos chegam com a quentinha, aí Jesus fala assim: eu não estou com fome. Aí Pedro fala: tá de sacanagem, né? A gente andou pra caramba debaixo desse sol, deserto, aí a gente chega aqui e você fala que não tá com fome. Aí sabe o que Jesus fala para eles? Eu só tenho uma comida para comer todos os dias. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir tudo aquilo que Ele me ordenou para fazer. Eu só tenho uma comida. Que essa seja a nossa comida, que esse seja o nosso pão diário. Cumprir a palavra, cumprir o que Deus nos determinou para fazer. Irmãos, cumprir o que Deus nos determinou para fazer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus mandou o nosso irmão fazer. Eu não faço nem aquilo que Deus me mandou, mas eu quero me meter e fazer aquilo que o meu irmão está fazendo. E aí eu não faço nem do meu irmão nem o meu. Jesus, ele era focado na missão. Vai ser muito bom esse mês. Aprendendo com o mestre. E aí os olhos se abrem. Jesus sumiu. E aí eu acho muito legal. Por quê? Quando os olhos se abrem e Jesus some, aí eles começam a conversar entre eles. Quando você lê na Bíblia sobre coração, a minha Bíblia é toda riscada, se você quiser ver depois. E eu não troco minha Bíblia, ela é velha, mas eu sou apaixonada por ela. E aí, toda vez que você vê coração, pode desenhar um coraçãozinho assim, do lado da palavrinha coração. Sabe por quê? Coração na Bíblia representa espírito. E é interessante que eles falam aqui no texto, um fala para o outro assim: agora eu estou entendendo. Quando a gente estava naquele caminho escuro de noite, ele ficava falando das Escrituras, e o nosso coração ardia ao ouvi-lo falar. O nosso espírito testificava com ele, porque o nosso espírito veio dele, e ele que nos formou. Então o nosso interior gritava de amor por ele. Nós não ouvíamos, mas os nossos ouvidos ouviam, e o nosso interior fervia de amor por ele. E aí eles começam a dizer: agora eu entendi, o nosso coração queimava
precisam tomar uma atitude, porque não tem como eu me encontrar com Jesus, eu me relacionar com Ele, eu me alimentar dele e continuar vivendo a mesma vida. Se eu vivo a mesma vida, eu não me encontrei com Ele. E olha o que eles fazem. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Eles pagaram a hospedagem, gastaram dinheiro, convidaram Jesus para ficar com eles à noite. Jesus entra, os olhos abrem, eles reconhecem que era Jesus. E na mesma hora de noite, o caminho era perigoso, na mesma hora de noite eles decidem voltar. Você está disposto a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença dele de uma forma tão nítida e fazer um caminho de volta? Fazer um caminho de volta vai te custar tudo. Aleluia! Fazer um caminho de volta vai te fazer renunciar. Eles tinham investido dinheiro, mas quando Jesus aparece, o dinheiro não é importante. Quando Jesus aparece, caminho escuro não é importante. Importante é cumprir o que Ele mandou fazer. Volta para Jerusalém. E é interessante que é o Espírito que convence, porque Jesus, quando partiu o pão, não falou volta para Jerusalém. Jesus partiu o pão e sumiu. Só que dentro deles, aquilo que queimava, falou para eles assim, o que convence, é o Espírito Santo que nos convence, não é a minha voz aqui. É o Espírito Santo que está te convencendo nessa noite. Volta para Jerusalém. E aí é interessante que tem um passo a passo, são 3 passos. Primeiro, eles se levantam. Jesus chama eu e você nessa noite, depois de um alimento gostoso, comer um pão vivo, Ele nos direcionar o caminho, o Espírito arder dentro de nós, porque o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. Agora Ele nos chama para levantar. Quando os olhos se abrem, você reconhece Jesus, você precisa se levantar. E se levantar mostra uma ação. É uma ação. E isso fala do nosso interior, porque você pode estar em pé, mas com o seu interior deitado. Você pode estar com os olhos abertos agora me olhando, mas o seu espírito dormindo, roncando e babando. Essa é uma palavra de dentro para fora. Jesus está nos mandando nessa noite a nos levantar de dentro para fora. Nós já temos tudo o que precisamos para nos levantar. Nós já fomos alimentados pelo pão vivo. O próprio Jesus nos serviu. Ele é o pão vivo. Agora Ele está dizendo para a gente, levanta. Mas eu vou levantar para quê? Você vai levantar para voltar para o seu chamado. Você vai levantar para voltar para Jerusalém. Você vai levantar para voltar para um lugar que você nunca devia ter saído. Volta para a missão, irmão. 2023 vai ser um ano desafiador para essa igreja, mas vai ser um ano apaixonante com muita gente. Jesus está nos chamando a voltar para a missão. Ah, mas eu não sei falar. Quem te faz falar é o Senhor. Você vai encontrar uma pessoa na rua que também não sabe falar, e ela vai se identificar com você, e ela vai ser contagiada por você. Jesus precisa de todo tipo de missionário, porque existe todo tipo de gente. Aquele que fala mais despojado, aquele que é mais eloquente, precisa de um mestre, precisa de um doidão capoeirista. Jesus precisa de todo mundo. Então para de inventar desculpa, volta para o chamado. E para que eu vou voltar para o chamado? Terceiro passo: levanta, volta para Jerusalém e anuncia o Evangelho. Jesus, o maior missionário, fez missão a vida toda. Quando morre e ressuscita, continua fazendo missão. E ele vai de novo nos alunos, nos discípulos, e fala: olha, eu vou ensinar de novo o passo a passo da missão, porque vocês esqueceram. Primeiro, come de mim. Secreto, intimidade, busca, renúncia. Comeu? Está gostosinho? Ficou fortinho? Levanta. Levantou? Vai para o chamado. E o que eu vou fazer no meu chamado? Anunciar o Evangelho. Poxa, mas eu não sei pregar. Ninguém chamou para
final vai dar tempo, vai dar tempo. Irmãos, não vai dar tempo. Precisamos voltar. Não saia de Jerusalém, do lugar onde Deus colocou. E aí, quando esses homens voltam para Jerusalém, eles voltam lá para aquela casa onde estavam os 11, as mulheres. Aí é muito legal também. Irmãos, lê esse texto todo em casa. Se apaixone pela Bíblia. Vai ver se o que eu estou falando é verdade. Aí eles voltam no caminho escuro de novo. Só que nesse caminho escuro, quando os olhos estão abertos, não tem medo, porque com os olhos abertos você não vai tropeçar. Salmista Davi diz que ele me faz andar em segurança. Ele é o meu pastor e ele me conduz em pastos verdejantes. É ele que me conduz. Então esses discípulos, eles voltam mesmo no escuro, mas com os olhos abertos, tendo a certeza de que não estavam sozinhos. E quando eles voltam para a cidade, eles entram na casa onde estavam os 11, as Marias e todo mundo lá junto na reunião. E aí eles contam o que aconteceu. Olha como é bonito isso. Eles fazem um caminho no início da história, contando o que os outros viram. Não foi assim? Ah, Maria falou que viu. Pedro foi lá e falou que o lençol estava dobrado. Eles foram no caminho ao contrário que Deus falou, contando experiências dos outros. Mas quando eles encontram Jesus e eles fazem um caminho de volta, agora eles contam experiências deles, experiências vividas por eles. Porque quando eu me encontro com o Senhor, algo me muda e eu tenho que falar. Agora eles chegam naquela casa, eles chegam dizendo: eu vi. Não foi Maria que me contou, eu vi. E aí eles falam para os discípulos, e ele realmente ressuscitou. Ele serviu o pão para a gente. E ele está por aqui, ele está na cidade. Aí o texto mostra que eles fazem uma roda. Gente, a Bíblia é rica em detalhes. Eles fazem uma roda e começam a orar, porque se Jesus está entre nós, ele vai aparecer. E eles começam a orar naquela roda. Sabe o que acontece? Jesus aparece no meio da roda. A porta estava fechada. As janelas estavam fechadas porque eles estavam com medo dos soldados. Por onde Jesus entrou? Era o corpo glorificado de Jesus. E aí Jesus entra na roda e alguns deles, está escrito no texto, pensa que era um fantasma e se assusta. Eles estavam orando para que Jesus aparecesse. Jesus aparece e eles se assustam. Parece eu e você, pedindo confirmação das coisas, né? Senhor, me confirma se é sua vontade. Aí Jesus vai lá e confirma você. Ai, acho que é minha cara. Os discípulos oravam para que Jesus aparecesse. Jesus aparece e eles tomam susto. E aí Jesus aparece no meio da roda, irmãos. E aí começa a falar com todo mundo de novo. Gente, olha só, vamos anunciar o Evangelho. Daqui a pouco eu vou subir. E aí começa aquela história que a gente conhece. Quando Jesus fala do Espírito Santo. Convém que eu vá, gente. Porque vai vir uma melhor do que eu. E que faz muita coisa. Meu corpo agora está limitado só de ficar aqui, ó, Jerusalém, Cafarnaum. Vai chegar um que vai andar toda a